turma! Nossos temas hoje são muito importantes para o estudo da administração. Vamos conversar sobre o aparecimento da escola das relações humanas e a abordagem comportamental na administração. A seguir falaremos também sobre as abordagens recentes da administração, com foco na teoria dos sistemas e na abordagem comportamental. Vamos aprender juntos? Na primeira metade do século XX, foram formuladas críticas significativas às teorias clássicas da administração. Isso resultou em dois movimentos importantes e de forte impacto na forma de organização do trabalho e na relação empresa e trabalhadores, e mudaram os rumos da administração. Esses movimentos são a Escola das Relações Humanas e a abordagem comportamental. A Escola das Relações Humanas e a abordagem comportamental priorizam o indivíduo e a natureza do próprio trabalho, ao invés de priorizar a melhor maneira de se fazer uma tarefa, como nas teorias clássicas. O que elas têm em comum é que o trabalhador busca a satisfação pessoal no trabalho, investe no desenvolvimento de suas habilidades pessoais e profissionais e busca a realização de tarefas significativas e compensadoras. Tanto a Escola das Relações Humanas quanto a abordagem comportamental acreditam nesta visão do trabalhador. Os princípios da Escola de Relações Humanas emergiram basicamente de uma série de estudos realizados em uma fábrica em Chicago, nos Estados Unidos, que ficaram conhecidos historicamente como as experiências de Hawthorne. Essas experiências foram realizadas por um pesquisador chamado Elton Mayo, da Universidade de Harvard. Vamos assistir agora um vídeo que mostra como foram realizados os estudos e os resultados obtidos. Olá! A teoria das relações humanas teve seu início no final da segunda década do século XX, mais precisamente por volta de 1930, um período difícil, marcado por recessão econômica, inflação, desemprego e forte atuação dos sindicatos. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, que mostrou a necessidade de humanizar e democratizar as organizações. Vamos conhecer melhor essa experiência? A experiência de Hawthorne foi um trabalho realizado pelo psicólogo e professor de Harvard, Elton Mayo, entre 1927 e 1932, em uma empresa chamada Wesley Electric Company, na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, razão pela qual foi dada esse nome à pesquisa. Ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, onde 2 grupos de operários que faziam o mesmo trabalho foram submetidos a trabalhar da seguinte forma. Um grupo com uma intensidade da luz variável, e o outro tinha a intensidade da luz constante. A experiência teve a seguinte conclusão. Os observadores não encontraram correlação direta entre a variação da intensidade da luz, mas perceberam que os operários reagiam à intensidade da iluminação de acordo com as suas realidades pessoais. Assim, comprovou-se preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Na segunda fase, 5 moças que montavam relés tiveram redução do horário de trabalho, lanches e períodos de descanso. Resultado: essa fase da pesquisa demonstrou que o desempenho das operárias estava relacionado à melhoria do relacionamento entre elas, o ambiente de trabalho, o aprimoramento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de lideranças. Nos 12 meses em que as moças foram analisadas, verificou-se que elas gostavam da sala onde estava sendo realizada a pesquisa, porque lá era divertido e a supervisão branda e flexível. Para as moças, havia um ambiente amistoso e sem pressão que aumentava a satisfação no trabalho. Elas não tinham medo do supervisor, pois ele era um orientador dos seus trabalhos. Essas moças desenvolveram relações pessoais e transformaram-se em uma equipe de trabalho que desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo de produção. Na terceira fase, foi analisado as diferenças nas atitudes dos grupos de operários 1 e 2 e as atitudes das 5 moças que montavam relés. Preocupados com essa diferença, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. As entrevistas dessa fase revelaram a existência da organização informal dos operários a fim de que eles se protegessem contra o que percebiam como ameaças da administração. Essa organização informal possui forte atuação sobre os empregados e influencia no ritmo e na produção deles.
Além disso, cria punições quando algum trabalho foge das regras impostas pelo grupo. Ela geralmente é formada por afinidades pessoais e permite o surgimento de lideranças informais que mantêm o grupo unido e asseguram o respeito entre os integrantes e as regras de conduta. A quarta fase foi de análise da organização informal dos operários, onde os pesquisadores constataram que o grupo informal influenciava o grupo formal, ou seja, a união e a solidariedade do grupo informal determinavam qual o ritmo de trabalho do operário e a sua colaboração para a organização. Conclusões finais da experiência de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social, normas sociais e expectativas grupais. É a capacidade social que determina o seu nível de competência e eficiência e não sua capacidade de executar. Segundo, comportamento social dos empregados. O comportamento das pessoas é influenciado pelas regras e orientações estabelecidas pelo grupo. Terceiro, o fator psicológico é mais importante do que a capacidade física ou fator fisiológico das pessoas para seu nível de produção. Quarto, recompensas e sanções sociais. O comportamento do empregado está condicionado às normas e padrões sociais estipulados pelo seu grupo. Quinto, grupos informais existem nas organizações, influenciam os grupos formais e devem ser considerados para garantir o desempenho e os resultados das empresas. Sexto, relações humanas. A interação social com grupos sociais deve ser valorizada em qualquer organização para garantir a sua existência. Sétimo, a importância do conteúdo do cargo. Trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo sua satisfação e eficiência. Como vocês puderam ver no vídeo, o principal legado da Escola das Relações Humanas é a crença de que a gerência não pode tratar as pessoas como se fossem meras extensões da estrutura ou das máquinas da organização. Mas as pesquisas prosseguiram, impulsionadas pelo desenvolvimento da psicologia e da sociologia. E dessas descobertas surge a abordagem comportamental. A abordagem comportamental estabelece o seu foco de pesquisa no indivíduo, no trabalhador, na trabalhadora e na natureza de seu trabalho. Nessa nova visão da administração, o papel do líder também se modifica. As organizações devem proporcionar aos trabalhadores oportunidades de desenvolvimento de suas habilidades e de crescimento pessoal. Na abordagem comportamental, o líder deve, além de oferecer salário e tratamento justo, fazer com que as pessoas se sintam membros da organização e se sintam importantes por isso. Um dos teóricos mais importantes da abordagem comportamental é o psicólogo Abraham Maslow, que formulou a célebre teoria da hierarquia das necessidades ou pirâmide das necessidades, que hoje nós conhecemos como pirâmide de Maslow. Ela tem 5 níveis. O nível básico, que é fisiologia, que fala de comida, água, abrigo, sono. O nível de segurança, que fala de segurança da família, do corpo, da propriedade. O nível social, que fala de amor, amizade, família e comunidade. A autoestima, que é reconhecimento e status. E as realizações pessoais, que fala de criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Maslow tem 3 premissas para esta pirâmide. A primeira é: um nível superior de necessidade só surge quando o nível anterior foi plenamente atendido. Então, desde que você consiga atender o nível fisiológico, você começa a pensar em como atender o nível de segurança. Se você atendeu plenamente o nível de segurança, começa a pensar em atender plenamente o nível social. A segunda premissa é que nem toda pessoa chegará ao topo das necessidades. Isso por condições de vida ou pela natureza da pessoa. Nem todo mundo tem o mesmo nível de ambição na vida. Então, nem todo mundo chegará ao nível de realizações pessoais, pensando em criatividade, em talento, em desenvolvimento pessoal. A terceira premissa é: o não atendimento de qualquer necessidade caracteriza a frustração. Então, Maslow acredita que o atendimento das necessidades é motivador.
Outro teórico famoso da abordagem comportamental é o psicólogo Herzberg, que tomou como ponto de partida a teoria de Maslow e criou a teoria dos 2 fatores. Como você aprendeu até agora, para Maslow, todas as necessidades motivam e provocam satisfação. No entanto, para Herzberg, nem todas as necessidades motivam. Algumas apenas evitam a insatisfação. Reflita por alguns segundos e me responda esta questão. Para Herzberg, aumentar a motivação das pessoas e diminuir a insatisfação são processos iguais? A resposta é claramente não. Para Herzberg, esses 2 processos são diferentes. É necessário, em primeiro lugar, eliminar os fatores que causam insatisfação nas pessoas, como falta de boas condições do trabalho, salários defasados, relações desgastantes no trabalho, para depois dar ênfase aos fatores que motivam as pessoas: possibilidade de crescimento pessoal, reconhecimento pelo trabalho. Como você aprendeu até agora, à medida em que os pesquisadores perceberam a interação entre as dimensões estruturais, mecanicistas e humanas comportamentais das organizações e a influência das forças ambientais externas, passou a dominar no campo das teorias a ideia da organização como um sistema cada vez mais globalizado, com conectividade cada vez mais eficiente. Mas o que é globalização? Globalização é um fenômeno histórico que representa o avanço e consolidação das conectividades globais, com o aprofundamento da interligação dos países em todos os continentes, a partir de aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Nesse processo de globalização, verifica-se o crescimento de parcerias entre empresas, governos e indivíduos, o que gera elos de interdependências entre as mais diversas sociedades. A globalização é um fenômeno amplo e irreversível em nosso mundo. É certo que impôs alguns resultados indesejáveis, mas ela também tem o seu lado bom. Hoje o conhecimento está disponível para a maior parte da população, pode ser acessado, compartilhado e disseminado. Esse é um dos maiores ganhos da globalização. No entanto, é preciso que tenhamos um foco mais positivo no que é possível criar coletivamente com todo esse conhecimento à nossa disposição. Espero que esta aula tenha trazido para você profundas reflexões sobre os rumos da globalização que nós queremos construir, uma globalização com justiça social e desenvolvimento econômico. Até a próxima!